não vou perguntar o nome de vocês porque não tem tempo para isso, mas muito prazer a todos. Eu sou o Wellington, tá? Ou o El, os mais íntimos não para vocês ainda, quem sabe um dia. Ela é a Maria Antônia, nós somos colegas aqui do curso de mecânica em 2015, nos formamos em 2017. Eu sou professor de matemática, é legal. Aí, a gente trouxe para vocês um pouco sobre universidade pública e particulares, porque eu estudo na universidade pública e a Maria Antônia estuda numa universidade particular. No caso, eu estudo na USP e ela estuda na PUC. Só pontuando já de início que a gente vai trazer aqui algumas visões mais gerais, mas também algumas coisas específicas do que a gente vê, óbvio, e das nossas universidades que, querendo ou não, são muito grandes assim e tem alguns privilégios por serem assim, tá? Mas espero que vocês consigam aproveitar isso para a jornada que vocês forem trilhar e que seja com a gente também, porque é muito legal a companhia quando você vai para uma nova cidade. Tá, pode passar a slide, por favor, Ana. Obrigada. Maria? Então, eu sou a Maria, eu sou formada em Fonoaudiologia pela PUC Campinas, me formei pelo programa Universidade para Todos, que é o ProUni. Eu sou pós-graduanda em reabilitação auditiva e atualmente eu trabalho com aparelhos auditivos, então eu ajudo as pessoas a voltarem a ouvir. Na minha época de IFE, eu participei de tudo que era possível participar. Então, eu fui monitora de disciplina, fui bolsista pelo CNPq, participei da Bragantec e sofri muito no meu curso técnico, não gostava do meu curso técnico, sendo bem sincera, mas eu consegui me formar, deu tudo certo, consegui ir para a faculdade, então quem está aí nessa fase de não sabe muito bem gerenciar o médio e o técnico, respira que no fundo tudo dá certo. Bom, gente, eu sou o Wellington, eu sou estudante de biologia, estou terminando meu curso no final do ano que eu faço noturno, então ele é mais extenso, e são 2 graduações juntas, então são 6 anos ao invés de 4. Mas, na verdade, porque eu consegui ter muitas experiências nesse percurso, então, tanto que eu coloquei ali, né? Hoje eu sou estagiário de uma multinacional, eu sou professor de reforço nas horas vagas, e insiro ali esse qualquer coisa, porque eu já trabalhei em museu, eu já trabalhei com médico, eu já trabalhei com psicólogo, eu já trabalhei com cobra, eu já trabalhei com... sei lá, já dei aula, já fiz tudo. Então, assim, qualquer coisa que envolve a biologia, ou às vezes nem envolve, mas estava pagando o suficiente, eu fui fiz. E, na época do IFE, eu pude ser orientador do Orlando, melhor orientador desse instituto, e eu participei de várias feiras de ciências, vocês foram para a Febrace alguma vez? Não, a gente não tem ido. Eu participei da Febrace, muito legal, participei de algumas outras feiras, inclusive da nossa querida Bragantec. Em breve eu volto a trabalhar a Bragantec aí, deixa eu saber de alguém. Pode passar para o próximo. Tá, a gente vai trazer um pouco sobre as diferenças e semelhanças da universidade pública e particular, tá? Nós dois, acho que concordamos muito que as duas têm suas vantagens e desvantagens, e tudo vai depender muito do seu perfil e de qual sentado melhor para você, tá bom? Olha, chega mais gente, nossa, meu Deus, gente, a maldição era quase brincadeira. Pode passar para o próximo, Ana. Tá, eu vou começar um pouco falando sobre a questão de localização. As universidades públicas, como vocês talvez já conheçam, são muito localizadas em lugares específicos. Então, por exemplo, eu estudo em São Paulo. São Paulo vai ter a USP, vai ter a Unifesp, vai ter até o UFSC de lá. Quando a gente olha para alguns outros lugares, a gente vê São Carlos, Campinas, então as universidades públicas elas têm lugares específicos. Aqui, inclusive, de certa forma, pode ser considerada uma universidade pública, né? Então, assim, a gente tem curso superior aqui, você não paga nada, e é o mesmo esquema. A única diferença é o curso que você quer fazer e onde. Você pode tentar ajudar, você pode ir para a Unicamp, tem várias possibilidades. Eu recomendo você ir para São Paulo, porque São Paulo é muito legal, e porque eu vou estar lá para te recepcionar. Mas as possibilidades são muitas, e não tenho, enfim, medo de tentar ou querer nenhuma dessas, porque no final eu achava que eu não ia passar em nada e eu passei em tudo, então tá ótimo. E vocês também vão. Maria, pode falar um pouco? Maria? Você tá lotada? Ok, de boa. Bom, já as particulares, diferente um pouco das públicas, elas estão mais espalhadas pelo país. Então, dificilmente hoje uma cidade que tem uma certa quantidade de habitantes não vai ter uma faculdade, mesmo que ela seja uma faculdade menorzinha, né? Então, Bragança tem um número alto de habitantes, e a gente tem, se eu não me engano, umas 3 faculdades por aí, né? USP, FESB, tem alguns polos de faculdades à distância.
Então, exceto por cidades muito pequenininhas, as faculdades particulares elas estão um pouco mais espalhadas. Na região de Bragança, a gente tem diversas que são muito boas. Então, a Universidade São Francisco, que realmente fica em Bragança, a gente tem a PUC Campinas e a PUC São Paulo, a Facamp aqui em Campinas e a Mackenzie. São alguns exemplos de universidades que estão aqui por perto. E elas são boas opções para quem não quer ter gastos tão grandes de mudança, porque se você vai para longe, você tem que arcar com aluguel, mudança, compra de imóveis e tudo mais. E também por uma questão afetiva. Se você acaba indo para mais longe, seu retorno para a casa dos pais acaba sendo um pouco mais raro. Pode passar. Bom, trazendo um pouco da questão de vestibular, né, que eu acho que é o que mais faz a gente tremer quando a gente pensa em universidade, é o primeiro ponto. Depois faz a gente tremer, embora mesmo saber como a gente vai se alimentar. Mas, no primeiro passo do vestibular, é uma coisa que a gente tem muito medo e a gente não precisa. Porque o IF prepara muito bem a gente. Eu costumo dizer isso, inclusive, porque eu e a Maria, acho que a gente, eu vou falar isso, espero que ela não corte muito brava, mas a gente não era tão bom assim, não, a gente era bem mediano, na verdade, aqui. A gente passava, se esforçava e passava. Eu tirava só 6 pro galhar, ela também, a gente chorava e no final do vestibular deu certo. Então, 6 a 10, né? 6 a 10. Então, assim, não fiquem achando, tipo, mas eu estudar no Unicamp, não, mas eu estudar na PUC com bolsa 100%. Ah, gente, vocês podem ir muito mais. A gente tem gente aqui que foi estudar no exterior, tipo assim. Vocês conseguem de tudo aqui, vocês têm a base para isso, não se sintam, enfim, incapacitados, tá? Só se sintam pressionados a fazer o que vocês podem. Isso você pode sentir. No caso da Universidade Pública, tem várias formas de ingresso e a gente trouxe isso até para falar um pouco sobre o quanto a gente às vezes não conhece e isso dificulta. Por exemplo, trazendo principalmente sobre a USP, que é o que eu conheço um pouco mais, mas a USP tem acesso pelo SISU, pela FUVEST e pela ENEM USP. Então você tem 3 chances de entrar no curso que você quer dentro da USP. Se você tem, você pode parar nota nos 3. Fui muito mal no FUVEST. Tá, mas se você for muito bem no ENEM, tá ótimo. E se você põe a nota no ENEM USP, às vezes você pode pôr no SISU em outras universidades. O que eu fiz no ano em que eu entrei, por exemplo, eu só fiz o ENEM no ano que eu fui para a faculdade e eu usei a nota do SISU para a USP e para a UFSCar e coloquei minha nota na Unicamp. E eu aprovei nas 3. Se você perde a inscrição, você vai perder as chances. Então, sempre tentem isso. E sempre lembre que tem várias possibilidades. Cada vestibular, às vezes, tem sua própria forma de cobrar os conteúdos. Por exemplo, na Universidade do Paraná tem conteúdos do Paraná, sei lá. Acontece isso, tá? Se vocês querem uma universidade em específico, foquem em estudar nela. Mas se vocês querem um curso e querem atirar para mais de um lugar, estudem de forma mais generalista e tentem se adaptar às diferentes provas, tá? Maria? Já nas universidades particulares, diferente da maioria das públicas, os vestibulares normalmente acontecem 2 vezes por ano, então um no final do ano e um no começo do ano, no meio do ano. Mas isso varia de acordo com a universidade, então é importante pesquisar o calendário específico de cada local que vocês têm interesse. E o edital sempre é divulgado com uma antecedência boa, para dar tempo de juntar os inscritos. Então, não acontece coisas do tipo, abre inscrição hoje para a prova daqui a um mês. Eles falam com bastante antecedência. Falando um pouco da PUC, a PUC tem 3 tipos de vestibular. Um vestibular que é específico para medicina e direito. Isso também acontece em outras universidades. Alguns cursos que são mais específicos, eles acabam tendo provas que também são específicas. Eu já vi isso acontecer também em alguns cursos como arquitetura, que tem prova de desenho. Um vestibular geral, que são para esses outros cursos que não estão incluídos medicina, direito, arquitetura. E um vestibular social. E na PUC eles chamam de vestibular social, mas em outros locais, como a USP, eles chamam de prova de bolsas, prova de talentos, e aí, de acordo com a nota que você tem, você consegue uma porcentagem de desconto na mensalidade. Além disso, nas particulares, você consegue entrar pelo ProUni, que foi como eu fiz. O ProUni na PUC Campinas, quando eu entrei, ele era 100%, não tinha bolsa 50%. Alguns lugares têm bolsa 50% e 100%. E aí isso varia também de acordo com a sua renda e com a sua nota no vestibular. Obrigado. Bom, questão de moradia. Eu vou contar aqui bem rápido o meu caso para vocês se encorajarem um pouco, tá? Meus pais não queriam que eu fizesse vestibular e saísse daqui de Bragança, mas nem ferrando. Aí o que eu fiz? Eu fiz vestibular e saí de Bragança de um jeito. Eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu tenho que ir embora. Aí eles falaram assim, pra onde? Eu falei, mas sei lá, não, foi bom, algum lugar eu vou. Aí eles ficaram assim, mas como?
Deus, como que eu vou fazer? Gente, conversa com as pessoas que estão lá, vejam as possibilidades. Às vezes vocês vão ter técnica, vocês podem até ir trabalhar lá, entendeu? Ou usar outras habilidades que vocês têm, enfim. Nada é impossível quando a gente tem as ferramentas corretas, óbvio, que vocês estão conseguindo aqui, e quando a gente tem que ir atrás, tá bom? Bom, falando mais também um pouco sobre essa questão, existem ferramentas da universidade para ajudar os alunos a continuarem lá, porque vocês vão ter cota de escola pública, certo? Vocês estão aqui no IFE. Pô, que bom, mas você chegar lá na universidade em, sei lá, fala uma cidade pra mim, alguém. Bauru. Bauru, você chega em Bauru, que bom, passei, foi pra Bauru. Vou morar onde? Não vai, né? Aí você precisa de dinheiro para morar no lugar, você não tem. Então as universidades elas têm formas de te ajudar com isso. Eu trouxe o exemplo da USP, tá? A USP, tanto a USP São Carlos quanto a USP Butantã, que é onde eu estudo. E os outros campos têm algumas formas, mas eu estou falando dessas duas que eu tenho certeza que tem tudo isso. Elas têm o CRUSP, que são os prédios dentro da faculdade, para quem tem uma renda muito baixa de morar. Se você não tem a pontuação necessária para morar dentro da universidade, você é um pouco menos pobre, né, digamos assim, você tem uma ajuda financeira para te ajudar a pagar o aluguel, que hoje é em torno de R$800. Além disso, você pode conseguir bolsas de iniciação científica, bolsa de monitoria, essa bolsa pública, a primeira que está aqui é uma bolsa interna da USP, para quem é baixa renda e quer fazer pesquisa no laboratório, que é em torno de R$500 também, se for FAPESP, que é um pouco mais concorrido, que a gente vai mostrar um pouco depois, já é uns R$800. Mas assim, a questão tem formas de você conseguir renda lá, e tem o auxílio da universidade para que você consiga sobreviver, ok? Além de, se você for para São Paulo também, ou alguma outra cidade que tenha bastante oportunidade de emprego, você consegue um bom estágio, às vezes, que te ajuda nisso. Maria? Já nas universidades particulares, são poucas que contam com algum tipo de auxílio moradia, ou mesmo, né, um local, um alojamento, como o Wellington comentou que existe na USP. A PUC Campinas, pelo menos, não tem nenhum auxílio desse tipo, mas também precisa pesquisar específico. Por exemplo, a PUC no Rio, ela tem bandejão. Então, não é só porque toda PUC vai ser igual, ou toda particular vai ser igual. Realmente precisa pesquisar para ver como que funciona. Além dessa questão específica de moradia, alunos que são pró-unistas e participam de cursos que são de período integral, eles têm direito à bolsa, auxílio que é dada pelo governo. Isso não é relacionado com a faculdade em si. Ela é integrada com o ProUni. Então, se você faz medicina e fica o dia inteiro na faculdade, a faculdade te entrega um documento dizendo que você está lá 8 horas por dia. Você entrega esse documento na questão do ProUni e eles conseguem te dar uma bolsa que te auxilia a alimentação, moradia, e enfim. Mesmo não tendo esse auxílio, existem muitas opções de moradia que são compartilhadas e que acabam se tornando um pouco mais baratas. São os casos das repúblicas e pensionatos. Isso tem em todo lugar. Campinas, São Paulo, Jundiaí, enfim. República e pensionato é uma coisa que tem em toda a cidade que é universitária. Então, o local mais barato a gente sempre acha. E igual também citou bandejão, que é uma coisa que ajuda muito. Se você, primeira coisa que você precisa comer, né? Morar em um lugar e comer. Então, assim, se você tem um auxílio, e sei lá, você ganha R$800 de auxílio e R$500 de bolsa, e seu aluguel é R$1.200, R$100 você não vai fazer a compra do mês, né? Mas o bandejão vai ter café da manhã, almoço e janta para você poder se alimentar. E na USP tem 3, 4 restaurantes diferentes, então você pode até escolher o que você vai comer no dia, né? Então, enquanto as pessoas falam, tá? Até ok, assim, passei bastante tempo comendo bandejão, eu não vou mais lá porque o jogo vai aqui. Pode passar. Carga horária, tá. Bom, carga horária na pública depende. Como eu disse, o meu curso são 6 anos porque eu faço noturno. Então, eu tenho aula das 7 da noite às 11. E o meu curso é exatamente igual quem faz o curso durante o período integral. Entrando 7 da manhã e 6 da noite. Ele dura 2 anos a mais, mas as aulas são as mesmas, tipo, os professores são os mesmos aqui. As viagens são as mesmas, tem muitas viagens. Qual que é a questão que vocês têm que consultar quando vocês forem pensar nisso? A grade, para saber onde vocês estão se enfiando, tá? E a carga horária e tal, relativa à universidade daquele curso. Porque eu trouxe um exemplo aqui, 2 exemplos, um de 2 cursos e um do mesmo curso de 2 universidades. Na USP tem cursos, por exemplo, medicina o dia inteiro, tem cursos que são só oferecidos à noite, e tem cursos que são oferecidos em mais de um horário. Por exemplo, vou fazer letras. Tem um pouco que você vai fazer diurno, um pouco que você vai fazer à tarde, matutino, à tarde, né, no nome, e à noite. No caso da biologia, eu posso fazer integral e eu posso fazer noturno. Eu posso, sendo do noturno, pegar matérias do período do dia que eu não tenho nada para fazer e posso ter aula, e ao invés de fazer em 6, eu faço em 5.
Ao mesmo tempo, eu também posso, sendo do integral, cancelar algumas matérias que eu faço para fazer depois, ou puxar elas à noite, para eu não ter essa carga tão extensa, ou algum horário do dia que eu quero fazer um esporte, alguma coisa, etc. Geralmente o que acontece, 2 dicas muito importantes. Quero fazer biologia na USP ou algum curso que tenha os 2 horários. Vê qual tem a nota de corte menor e se inscreve nesse período, porque você pode mudar depois, não tem nenhuma dificuldade nisso. O que acontece geralmente é o contrário, as pessoas entram durante o dia e querem mudar para a noite, por quê? De dia você consegue fazer estágio, de dia você consegue trabalhar. Você não vai querer ficar só vivendo no auxílio 5 anos, chega uma hora que você quer fazer as coisas, né? Quer aproveitar o seu tempo e começar a construir um currículo, construir uma carreira para você sair dali com mais coisas. E a universidade te dá muita possibilidade disso. Então, enfim, quando vocês forem para lá, aproveitem isso, inclusive. Maria? Nas particulares, em geral, tem cursos que são integrais, como medicina, cursos que são matutinos e cursos que são noturnos. Alguns cursos da área da saúde, em específico, muitas vezes pode acontecer de não existir no período noturno por uma questão de estágio. Eles não conseguem fazer estágio no período noturno. Então, acaba que alguns cursos da área da saúde são só matutinos ou integrais. Mas tem universidade que consegue equilibrar e fazer em todos os períodos. Ainda falando sobre os cursos da área da saúde, eles são os que têm uma carga mais elevada, porque tem uma carga muito alta de estágio, de atendimento de paciente. E eu percebo que é uma experiência muito boa nessa fase, e que em alguns locais, que eu já vi universidades públicas, que não tem tanta carga prática para a formação dos alunos. A particular, eu vejo que acaba prezando um pouco mais por esse período de estágio. E as opções de matutino e noturno, elas acabam, como o Wellington comentou, sendo boas experiências para quem quer fazer estágio, quem quer trabalhar por fora, quem quer fazer outras atividades. E, mais uma vez, tem que especificar. Ver onde é que você quer fazer o seu curso e qual é o seu curso. Porque, por exemplo, fono na PUC, ele é um matutino um pouquinho mais longo. A gente entrava 1 hora mais cedo e saía 1 hora mais tarde do que outros cursos matutinos. Não chegava a ser um integral. Agora, fono na Unicamp, que também é aqui em Campinas, é um curso integral. Então, é bacana realmente pesquisar a carga horária dos locais de onde você tem interesse. Por exemplo, disso que ela está falando é a biologia. A biologia na USP e na Unicamp tem integral e tem noturno. Só que a biologia da USP, você faz o período ideal, que eles chamam, e depois você escolhe se você quer bacharel ou licenciatura, que é para dar aula, ou se você quer os 2. Isso estando à noite ou estando de dia. Quando você faz a Unicamp, durante o período integral é bacharel e durante a noite é licenciatura. São 2 processos diferentes, 2 grades diferentes, 2 horários diferentes. Então sempre prestem atenção, não é porque está escrito Ciências Biológicas Noturno que vai ser a mesma grade, tá? Ok. Próximo. Valeu. Incentivar a pesquisa e outras atividades. Na faculdade pública a gente tem, assim, agora é um ponto, tá? A gente sabe o quanto as universidades públicas estão sendo sucateadas e etc. E isso é uma coisa que eu vim conversando com a Maria, que geralmente é mais cortado onde tem menos voz. Porque se eu vou cortar, não quero que as pessoas reclamem, tá? É uma coisa que acho que faz sentido para vocês já. Na USP, no meu curso, eu nunca vi alguém com um projeto que quer bolsa e não conseguiu. Tá? Isso eu estou falando de biologia na USP, pessoas que eu conheço, que são muitas. Mas eu já vi pessoas de outros cursos, por exemplo, quer fazer um projeto cultural de artes, quer fazer algum projeto de história, esses cursos mais humanas, mais artes e tal, que tiveram mais dificuldades para conseguir esse tipo de auxílio financeiro para os projetos, tá bom? Isso trazendo da biologia. Ao mesmo tempo, se você faz o mesmo curso que eu, em uma universidade que talvez tenha, sei lá, menos estrutura, você talvez tenha, você provavelmente vai ter mais dificuldade de conseguir esse tipo de auxílio, até porque os professores que eu tenho, além de serem pessoas muito famosas, assim, eles também geralmente estão ligados a esses lugares. Então, tipo assim, se eles fazem um pedido para a FAPESP e eles praticamente estão ligados à FAPESP, dificilmente eles vão ser recusados. Geralmente sobra bolsa lá no laboratório e eles estão chamando gente. E as oportunidades, além disso, a gente também tem vários trabalhos de extensão com a comunidade, igual eu fiz um trabalho com crianças da comunidade dos museus da USP. Eu tenho uns 20 museus, tipo, dá para trabalhar nos museus também, por exemplo. Também tem, a única coisa que eu acho que não é muito bem divulgada são algumas bolsas que existem. Por exemplo, quando vocês forem para a universidade, tem um projeto que chama Prêmio CAPS, alguma coisa assim, Prêmio CNPq. É R$5.000 para os 1.000 primeiros colocados. E ninguém sabe disso, então se inscreve para você ganhar dinheiro. Aí, o que acontece? Às vezes as coisas não são divulgadas lá dentro. Eu me inscrevi para uma bolsa que é da USP, com o Santander, que não foi divulgada, eu descobri. Tipo assim, a divulgação é ruim, assim como estágio. Hoje eu trabalho numa empresa, tipo,
uma empresa grande, que o estágio nunca foi divulgado dentro da faculdade. Eu nem sabia que eu podia conseguir entrar nesse estágio até ver uma vaga lá fazer, entendeu? Então, assim, descubram, conheçam pessoas, uma vez eu consegui emprego só reclamando que eu não tinha. A menina me ofereceu porque o pai dela precisava de alguém. Então, assim, sejam cara de pau, tá? Maria? Bom, nas universidades particulares, as bolsas de iniciação científica, as iniciações científicas costumam ser com bolsa, né? Então, os pesquisadores têm uma remuneração. Na PUC, a gente tem uma coisa chamada Bolsa Reitoria, é uma bolsa paga pela própria PUC. Mas mesmo você tendo a bolsa da PUC, você também pode inscrever o seu trabalho para tentar conseguir uma FAPESP, um CNPq, uma coisa não vai influenciar na outra. E também aconteceu comigo também, de uma pessoa ir na universidade particular e fazer pesquisa numa universidade pública. Então, eu estudava na PUC, mas eu fiz projeto de iniciação científica, publicação de artigo na Unicamp. Uma coisa não te impede de fazer a outra. Vai, como o Wellington falou, um pouco de networking. Você conseguir um professor, ou ser cara de pau de mandar um e-mail, tipo, oi, eu sou estudante de tal, tenho interesse em pesquisar sobre tal assunto, vamos conversar? Foi assim que eu consegui me ser, e hoje eu tenho uma relação muito bacana com o pessoal da Unicamp. Além da questão de iniciação científica, tem as monitorias, que podem ser voluntárias ou remuneradas. É muito bacana essa experiência que o IF dá para os alunos, porque é uma coisa que continua durante a graduação. Outros incentivos que ocorrem, eu percebi dentro da PUC. Feiras de apresentação de trabalho, então, assim como tem a Bragantec aí, tem feiras dentro da universidade também, não só na PUC, mas em outras. E a PUC tem uma coisa muito bacana de suporte de atividades de empreendedorismo e startup. Então, você tem uma ideia super bacana, você quer colocar uma ideia em prática. Não tem dinheiro, eles dão incentivo financeiro, eles dão mentoria. Acho que seria bacana você conversar com tal pessoa, ajustar isso daqui e aquilo. Fala com tal pessoa, então eles fazem uma questão de networking bem bacana, que ajuda muito quem está querendo começar um projeto mais prático. Estrutura física. Todo mundo fala que a universidade pública está caindo aos pedaços, e é uma verdade mesmo, mas tudo depende, tá? Estou trazendo aqui um exemplo, porque ela viralizou semana passada. Vocês têm Twitter? Quem tem Twitter? Tá, então provavelmente talvez tenham visto. Um vídeo do teste da Unicamp, tipo, jogando água, assim, não sei se vocês viram. Eu nunca vi isso acontecer, tá? O máximo que eu vi foi tipo um tapume num vidro que quebrou recentemente. Acho que algum bicho bateu no vidro, que é a dona Gênero do Mato, tá? Nossa, parece que você estava falando disso, que apareceu na internet, apareceu um vídeo que é as casinhas que os estudantes moram na USP, toda também, é isso mesmo? Então, na USP, as casas que os estudantes moram, eles têm diferentes blocos. Tem o bloco A, aí o bloco A, aí o B, aí o C e vai até o F. É bem classe social, tá? Se você conseguir ir para algum, parabéns. Mas assim, sinceramente, só moro no CRUSP, assim, eu só morei no CRUSP em situação de realmente necessidade, porque é isso, falta estrutura, mas você nunca sem teto. Só que se você conseguir o auxílio financeiro e conseguir um estágio, eu te recomendo que você divida apartamento com 2 amigos, vai sair um preço ok, e você vai, porque assim, o custo de São Paulo é caro, mas se você divide com 2 amigos num apartamento, fica um preço ok e você consegue se manter com mais dignidade, tá? Mas assim, sim, e tem muitos problemas no CRUSP e conflitos, até porque tem gente que... Isso aqui vai pro YouTube? Depois eu comento. Bom, mas, ao mesmo tempo, isso depende do instituto, essa questão de financiamento do residual, porque ao mesmo tempo que tem gente falando, o teto tá caindo. Gente, tudo bem, vamos arrumar o teto, não tô falando isso, tá? Mas a gente também tem outras realidades dependendo do curso que você quer. Por exemplo, pessoal, alguém que foi na palestra do Pedro, do Instituto Oceanográfico, gente, o Pedro é incrível, ele foi pra Antártica, sei lá, não lembro a diferença, pra fazer um negócio lá, ele ficou lá no mundo dos povos, lá, igual um pinguim. Aí o que acontece? Ele ficou lá há maior tempo, e o instituto dele viaja sempre, eu vejo ele de barco, e vai pra praia, vai pra ilha, e coleta não sei o quê. Aí eu falei assim, velho, eu queria viajar mais, porque meu curso tem bastante viagem. Mas enfim, isso vai depender, tá? A estrutura, primeiro, do orçamento da universidade, e 2, do curso que você tá, o quanto ele é visado nessa questão de botar dinheiro mesmo, tá? Já nas universidades particulares, elas costumam ter uma estrutura física e questões de materiais também um pouco melhores. Então, rola ali, por exemplo, eu vivenciei PUC e Unicamp, de eu estar na Unicamp e não ter água no banheiro.
não ter sabonete, não ter papel higiênico. Acontece muito. Por exemplo, na PUC, isso nunca aconteceu comigo. Então, acaba sendo um pouco mais confortável para os alunos. Tanto em questão de estrutura física, né, laboratório, sala de aula, quanto insumo. Então, material para fazer uma aula prática, por exemplo, acaba que não falta tanto. Em questão de acessibilidade, então, por exemplo, rampa de acesso. Vai variar realmente de local para local, e mesmo dentro de um local pode ter uma variação. Então, estava conversando com o Wellington. O Instituto X tem uma acessibilidade muito bacana. O Instituto Y já nem tanto. Mas, importante falar, é obrigação da universidade dar acessibilidade para os alunos. Então, se é uma necessidade sua, vai atrás, briga, junta com outros alunos e tenta realizar um movimento ali, porque a universidade precisa se adequar à necessidade dos alunos. Só para esclarecer, inclusive, para terminar o que eu estava falando, sempre citando, né? O CRUSP, ele tem vários problemas e ele é uma oportunidade emergencial para quem precisa de moradia. Se você um dia for para a USP e estiver morando no CRUSP, o que eu te recomendo? Mora no CRUSP até você conseguir as ferramentas suficientes para você sair, que aí você vai dar vaga para outra pessoa que está passando uma situação parecida com você estava no início. Essa é a minha recomendação. O CRUSP não é a melhor coisa do mundo, mas é a possibilidade emergencial para quem realmente não tem outra opção e precisa de um lugar para ficar, ok? Beleza, ok, isso foi legal. Próximo. O que precisa antes, né? Você quer ir falando para o primeiro, eu falo o segundo, é só? Pode ser. Então, a gente quis resumir um pouquinho o que é importante vocês pesquisarem antes do ingresso em qualquer universidade, em qualquer curso. Pensei num curso. Quero prestar biologia. Vai pesquisar como que funciona a carga horária, grade curricular. Então, por exemplo, a biologia da USP, ela é totalmente diferente da biologia da UFSCar. Pode ter um ambiente em que a biologia tem um foco grande em ecologia. Em outro lugar pode ter um foco grande em botânica. Tem que pesquisar realmente como que é a grade curricular para entender aquilo que faz mais sentido com o que você gosta. E conversem com egressos. O IFE, em Bragança, tem diversos ex-alunos que já se formaram em diversas universidades, diversos cursos. Pergunta para os monitores, pergunta para os professores. Estou interessado em fazer tal curso. Você conhece um ex-aluno que já fez esse curso para eu conversar? Acontece muito. Já veio gente conversar comigo, já foi gente conversar com o Wellington. A gente conversou com pessoas na nossa época do ensino médio. E tudo isso ajuda muito, principalmente para a gente ter mais segurança da decisão que a gente está tomando. Com relação ao vestibular, pesquisar a forma de ingresso. Se é Enem, se é vestibular próprio, quando que esse vestibular vai acontecer. Lê o edital. No edital vai ter todas essas informações e existem editais que ainda informam qual que é o conteúdo que vai cair na prova. Então, evita que você fique estudando, perdendo tempo, estudando coisas que nem vão cair na prova. E pense nas dificuldades. A localização é fácil? Eu vou me sentir bem tendo que fazer uma mudança? Eu vou ter um tempo de deslocamento muito grande? Essa carga horária me possibilita ter tempo para descansar, tempo para trabalhar? Quais são as possibilidades que eu tenho nesse tempo de graduação? Tudo isso vai fazer diferença e vai deixar vocês mais seguros para vocês decidirem para onde ir. Perfeito. E eles falam com egressos porque, por exemplo, se vocês pesquisarem a carga horária do meu curso na USP, vocês não vão entender nem a palavra, porque é muito confuso. Próximo. E é isso, aqui estão os nossos contatos, os nossos e-mails. E eu coloquei meu Instagram também, porque eu não sou muito de e-mail, tá? Aí não tem problema. Ele é privado, mas eu te segui, eu só aplico porque eu dou aula para criança. E daí não é legal deixar aberto. Próximo. É isso, obrigado. Deixa aberto para perguntas, inclusive, se alguém quiser conversar comigo antes de eu ir embora também, ou quiser entrar em contato com a Maria, fique à vontade. E aqui no QR Code, isso, obrigado. Vocês são de informática? Não, precisa falar QR Code. Então tá funcionando? Eu acho que vai abrir depois. Deve abrir depois, então tira a foto, sei lá, que aí vocês pedem o certificado. E o último pedido, eu cobri a câmera da Maria, eu queria que vocês viessem tirar foto para mostrar pro meu chefe que eu não estava matando o trabalhador, por favor. Aí vocês vêm tirar uma foto comigo e com ela aqui, por gentileza. É isso, gente, obrigado. Alguém tem uma pergunta? Não? Só depois de desligar. Só,